quando eu pisei na academia pela primeira vez, como praticante, já se ouvia falar sobre suplementação. Então, assim, a internet, ela abrange muitas coisas, e se você for acreditar em tudo que você vê por aí, de pessoas que não têm nenhum tipo de formação, você acaba, desculpa a palavra, mas fazendo merda, ou rasgando dinheiro, tá bom? E como o Marco Túlio é um cara excepcional, referência, convidei ele para que ele possa trazer esse conteúdo para vocês, explicar direitinho se realmente precisa de suplementação para ter resultados, quais tipos de suplementos são mais eficientes e se funciona ou não. Vamos lá, então? Isso que você Chega ao comentou, chinelo. sim. Isso que você comentou é algo, tipo, crucial, porque tem muitas pessoas que vêm, antes de melhorar qualquer coisa, já vêm perguntando qual suplemento tomar, e muitas vezes não, né, ou não tem a necessidade, acabam, né, jogando dinheiro fora, igual você comentou. Exatamente. Vamos lá, Marco Túlio. Para começar, o que é suplemento? Isso, temos os suplementos à base de vitaminas e minerais, que são considerados suplementos sim, então suplementos vitamínicos e minerálicos, e tem os suplementos que são chamados de suplementos para praticantes de atividade física, apesar de não ser específico para esse tipo de público, a gente utiliza suplementos para qualquer pessoa, para quem está hospitalizada, por exemplo, dieta interal, enfim, a gente pode utilizar também, mas na parte da legislação se separou assim, então suplementos para praticantes de atividade física, que é o que a gente vai comentar aqui hoje, né? Inclusive, uma pergunta que me mandaram no Instagram, a Gabi Estevam mandou assim, se dá para suplementar com alimentos ou só, tipo, com a medicação. E o termo suplemento é justamente algo além da alimentação. Então, é quando você não alcança as suas necessidades pela alimentação ou necessita de um algo a mais, aí a gente utiliza essa suplementação. Então, é algo além da alimentação. Mas pode ser que não tenha a necessidade de qualquer pessoa utilizar. Então, assim, Marco Túlio, eu consigo ter resultados sem a suplementação. Eu não preciso ter suplementos para ter resultados. Com certeza. A suplementação, o nome suplemento, ele vem como algo que vai além da necessidade. Então, quando você não consegue alcançar aquela sua necessidade através da alimentação, você entraria como suplemento. Então, esse é o termo de suplementação. Mas o suplemento, então assim, dá para ter qualquer tipo de resultado sem a suplementação. E eu utilizo muito a suplementação não como suplemento para ir além da necessidade, mas como um complemento. Ou como um substituto, dá para a gente utilizar a suplementação assim. E outra coisa, entra muito na questão da praticidade, né? Para quem trabalha e não tem tempo de se alimentar direito, então eu acredito que a suplementação entra aí para dar esse suporte, né? Não faltar nenhum tipo de macro e micronutrientes aí. Seria isso? Sim, especialmente, isso é uma das formas com que eu mais trabalho o suplemento, é justamente pela praticidade, porque atualmente todo mundo está numa vida corrida aí, e às vezes para você se programar e preparar uma refeição, especialmente de proteína, que às vezes demora mais ou não dura tanto fora da geladeira, né? A suplementação ela é interessante para isso. Então, se você utiliza whey protein ou alguma outra proteína em pó que não vai perder fácil, você pode deixar na mochila, levar e utilizar quando precisar. Então, você pode tanto utilizar isso como algo prático, como uma salvaguarda. Então, o dia que eu não conseguir realizar aquela refeição que eu programei, eu tenho a suplementação para me salvar ali. Bacana. A gente teve uma pergunta aqui na live, deixa eu ver de quem que foi. Ana Paula, veganos necessariamente precisam de suplementação para ganhar massa muscular? Então, boa pergunta, hein? Muito boa. Por quê?
Como veganos, eles vão acabar consumindo uma quantidade menor de proteínas e aminoácidos, visto que uma das maiores fontes de aminoácidos da população em geral são carnes, ovos e leite derivados, mas tem como sim alcançar essa necessidade sem a suplementação. É um pouco mais difícil, porque às vezes o volume que a pessoa vai precisar comer é um pouco maior. E às vezes ela não vai conseguir comer isso tudo. Então, por exemplo, fontes de proteínas vegetais. A gente tem aí feijões, o grupo dos feijões, né? Então, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Temos também amendoim, castanhas, algumas punks, que a gente fala que são as plantas não convencionais comestíveis, que são as fontes de proteína. Só que acaba que o volume que às vezes a pessoa precisa consumir é muito grande. Se for, por exemplo, né, pessoa que pesa pouco, às vezes ela até consegue. Mas pensa só uma pessoa que tem lá 90 quilos e precisa consumir muita proteína, se for só vegetal, vai ficar mais difícil e aí fica mais fácil da gente alcançar essa necessidade de proteína com a suplementação. Bacana. E teve outra pergunta aqui também, já aproveitando o gatilho. Marxelias. E se usar a suplementação de vitaminas sem orientação adequada, quais os danos possíveis? Seriam os polivitamínicos? Isso, deve ser os polivitamínicos. Então, o que acontece? Existem vitaminas e minerais que não vão causar mal em excesso, porque o corpo vai eliminar e tal, não vai ter esse problema, mas existem sim vitaminas e minerais que em excesso vão causar males, né? Falo, tudo na nutrição é equilíbrio, então tudo que for demais, né, pode ser, não vai fazer bem. Só que aí cada tipo de vitamina ou cada tipo de mineral tem um efeito negativo diferente se você consumir em maior quantidade. Isso, assim, é difícil de acontecer se você suplementa com suplementos de farmácia, que a dosagem é justamente pequena para que isso não aconteça. Mas, atualmente, você consegue comprar suplementos que vêm de fora ou que tem uma dosagem mais alta sem prescrição médica, e aí pode, sim, causar esse tipo de mal. Oi? Manipulados também? Tem gente que acaba conseguindo manipulado sem receita, né? Sim, na própria farmácia de manipulação, como tem o farmacêutico ali, ele pode manipular. Só que se você vai diretamente no farmacêutico, ele vai ter um cuidado maior, né, para te orientar quanto a isso, aos excessos, né? Mas sim, tem pessoas que acabam manipulando quantidades a mais sem a prescrição médica também. Então é isso aí. A diferença do remédio e do veneno é a dosagem. Isso. Bacana. Ó, pegando o gancho da manipulada aí, teve uma pergunta que aconteceu muito no Instagram, desde semana passada, quando a gente anunciou. Eu estava fazendo outra live e falei que nessa próxima semana a live seria com você, a nutricionista, né? E a mulherada caiu perguntando aqui sobre o colágeno. Como o colágeno funciona, se ele realmente funciona ou se está só jogando dinheiro fora. Essa é uma das perguntas assim, clássicas que de receber praticamente toda semana. Então, colágeno é uma fonte de proteína em pó. Então, ele vai contar aí como uma fonte de proteína. Igual se a pessoa for comer ovos, ou for comer carne, ou for comer os feijões, ou for tomar um whey protein, por exemplo. Sim. Então, você consome o colágeno, ele é uma proteína, ele vai ser digerido em aminoácidos e vai ser utilizado onde estiver precisando. Uma coisa que a gente não pode pensar é que eu vou consumir o colágeno, aí o colágeno, é o colágeno que vai para a pele, ele vai ser digerido em aminoácidos, vai ser utilizado onde estiver precisando. Então, não necessariamente ele vai para a pele, mesmo sendo colágeno uma estrutura interessante para a pele. Aí, estão surgindo
tipos diferentes de colágeno, que está mostrando, sim, uma tendência que são melhores para a pele, ou, né, hoje já tem também aqueles colágenos específicos para articulação. Então, está tendo, sim, alguns tipos de colágeno específico. Não dá para a gente afirmar, porque é tendência, então, e tem alguns erros metodológicos aí em pesquisas e tudo mais, mas está, sim, tendo uma tendência de que alguns colágenos específicos são melhores para a pele. Então, fiquem de olho, porque pode ser que apareçam aí, ou que a gente Atualmente, tenha não. mesmo alguns colágenos. Atualmente é uma fonte de proteína interessante se você quer suplementar mais. Mas aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu tomei colágeno e melhorou a minha pele. E melhora porque você compra um colágeno, às vezes você está comendo pouca proteína, e só essa proteína já vai funcionar, mas porque ele tem zinco, tem vitamina C, tem outras coisas junto com o colágeno que vai ajudar a melhorar a pele, mas não necessariamente pelo colágeno em si. Tanto que eu costumo prescrever muito mais o whey protein para a pele do que o próprio colágeno para a pele, porque a eficiência do whey protein é um pouquinho melhor. Então, a pele é um tecido muscular, para quem não sabe. Isso. Então, se você quer melhorar a sua pele, proteína. Isso. Não é isso? É um tecido de estrutura igual o músculo, igual outros tecidos, e aí a gente precisa ter uma adequação de proteína para que a pele fique boa. Eu até costumo falar o seguinte, o nosso corpo ele tem um monte de necessidades de proteína. Então tem que formar hemoglobina, tem que estruturar tecido e tem que deixar o músculo e pele firme. Disso tudo, sim, o que é prioridade? É prioridade para o corpo ter hemoglobinas para transportar oxigênio ou ter uma pele bonita? Então, assim, a gente vai ter, se consumiu pouca proteína, vai só para as funções vitais. Consumir uma quantidade melhor de proteína, vai ter proteína suficiente para o músculo. Teve um pouco a mais de proteína, vai ter proteína suficiente para deixar uma pele, né, mais, com uma estrutura melhor. E se consumiu a mais, não sei se vai ter essa pergunta, consumir proteína demais, aí também tem malefícios, né? Deve sobrecarregar rins, sobrecarregar fígado, excesso de proteína vai virar gordura, enfim. Então, tudo também em equilíbrio. Exatamente. Tem gente que só se entope aí de proteína, pensando que a proteína é só benefício, tá? Nem sempre é isso. Então, e tem uma coisa com... Tem uma coisa com relação ao... Me perguntando de colágeno, a resposta está aí. Atualmente, colágeno... não. E se for colágeno em cápsula, então, corre, porque aí não vai ter nem a proteína, que vai ser tão pouca proteína ali, que vai ser pior. Tanto é que você tem uma marca aí, X, que ela vende o colágeno por um preço assim, mesmo preço de um pote de whey protein, eu acho que ela é em pó, se não me engano. E aí você vai comprar em cápsula, é R$20. É desperdiçar dinheiro, né? E assim, o que eles, essas marcas que vendem colágeno caro, com certeza eles estão te cobrando por um complexo de vitaminas que tem ali, então você está pagando muito mais pelas vitaminas do que pelo próprio colágeno, porque se você for comprar colágeno puro, você vai pagar aí R$80 no quilo. Olha só. Então, bem diferente do que é comercializado em farmácia, por exemplo. Bacana. Mais algum detalhe sobre isso ou vamos chinelar para frente aí? Pode mandar bronca? Para frente. Vamos lá, vamos aproveitar as dúvidas de todo mundo que perguntou, tá, Marco? Pegando o gancho da proteína aí, somente suplementos proteicos são necessários? Então, vai depender muito do caso. Mas, o que acontece? Considerando os 3 macronutrientes, então proteínas, carboidratos e gorduras, a gente consome carboidrato de forma muito fácil. Carboidrato está em tudo que a gente olha, né? Então, é muito fácil a gente consumir carboidratos através da alimentação. Gorduras também. Não é tão difícil a gente alcançar a necessidade de gordura, porque a necessidade de gordura não é tão alta assim.
porque excesso de carboidrato ou excesso de proteína vai virar gordura, então a gente precisa de uma quantidade pequena de gordura, então não tem tanta necessidade assim de suplementar gordura. Agora, com relação à proteína, é que são mais restritas, né? Então, a gente tem as proteínas vegetais, igual a gente comentou, da família dos feijões, das castanhas, do amendoim. Mas tirando esses, é basicamente carnes de ovos, e aí carnes de qualquer animal, né? Ovos e leite derivados em uma quantidade média ali, né? Não tão grande igual a carnes de ovos. Então, é mais fácil a pessoa precisar suplementar com um suplemento de proteína. Então, naquelas refeições ali em que ela não vai conseguir preparar, especialmente carnes e ovos ali, né, para não vegetarianos. Ou, inclusive, para aquelas pessoas que têm, às vezes, alergia a alguma proteína. Então, por exemplo, eu tenho alergia à proteína do ovo. Então, eu não vou poder fazer o que eu passo para vários pacientes, que é de consumir, por exemplo, ovos ali ou no café da manhã, no lanche da tarde. E aí, a necessidade de proteína, às vezes, vai estar baixa. Então, eu vou complementar isso com outras fontes de proteína. Então, além das proteínas vegetais, a gente pode suplementar com a proteína em pó, né? Que ainda vem a questão da praticidade, né? Que bacana. E aproveitando aí que você falou sobre alergia, tem alguns clientes meus que têm alergia ou intolerância à lactose. Quem tem esse tipo de intolerância e alergia, que seja, pode tomar whey protein, que é a base de leite, para quem não sabe. A base do soro do leite, né, na verdade. Isso, o whey protein isso, é a proteína do soro do leite, né? Então, se a pessoa tem intolerância à lactose, ela pode encontrar, né, ela pode utilizar proteínas vegetais, proteínas da carne ou o próprio whey isolado. Porque o whey isolado, ele passa por um processo a mais ali na indústria para que retire a lactose e alguns outros compostos ali do whey protein para que fique a proteína praticamente isolada mesmo. E a maioria dos pacientes que são alérgicos à proteína do leite de vaca, eles conseguem também utilizar esse tipo de whey protein. A não ser aqueles que são alérgicos mais graves. Inclusive, teve uma pergunta que a Ana Paula me mandou. Ana Paula, mas é outra que não é essa que mandou a pergunta dos vegetarianos. Ela está amamentando e o bebê dela tem alergia à proteína do leite de vaca. Ela perguntou se ela pode consumir o whey protein. Entra nesse caso, algumas pessoas sim conseguem consumir, mesmo com alergia à proteína do leite de vaca, pode consumir o whey protein, porque ele não vai gerar tanto resíduo a nível de intestino para que o corpo tenha contato ali com essa proteína e gere uma alergia. E já tem outras pessoas que não podem. Aí a gente utiliza, se precisar de suplementação em pó, aí a gente pode utilizar, por exemplo, a proteína da carne ou a proteína vegetal. Então, tem proteína de soja, proteína de ervilha, proteína do arroz, ou às vezes até mesmo o colágeno, aquele lá mais baratinho, sabe? Então, que era para ser para a pele, pode usar como proteína. Isso. Muito bom. E mesmo assim, sendo uma suplementação assim, é considerado sintética ou não? Whey? Não, ele é alimentar, ele é um alimento. É alimentar mesmo. Isso, porque o que é o processo? Você pega ali o leite, aí ele talha. Aí, daquilo ali, eles retiram o soro para tirar só a proteína do soro. Então, é basicamente um processo natural. Só um refinamento. Da indústria. Isso, é um processo industrial, mas continua sendo alimento. Então, é a mesma proteína que você encontraria ao tomar o leite. Só que o leite ele vem com outras coisas e a quantidade de proteína, então, em um copo de leite é ali, né, bem pequena se comparado à quantidade de uma porção de whey protein. Que bacana. Na live da semana passada,
eu fiz com um professor que ele é diabético, e o tema foi justamente em relação à diabetes. O que ele falou para mim? Ele afirmou, na verdade, quando ele tomava o suplemento de whey, as taxas de glicemia dele aumentavam bastante. Whey protein tem açúcar? Então, bem interessante o whey protein relacionado com glicose. O que acontece? Primeiro, existem whey proteins aí que vão ter carboidratos, né, que é a própria lactose do leite, né? E existem outros tipos de whey protein que eles são vendidos com whey bem escrito, whey enorme, e o negócio ali, na verdade, é quase que um hipercalórico, tem maltodextrina, então tem açúcar mesmo, então tem que ficar bem de olho nos ingredientes, na tabela nutricional. Mas uma coisa que é bem interessante é que existem até estratégias com whey protein isolado para reduzir o nível de glicemia e de insulina. Que bacana, mas isolado, né? Isso, nesse caso tem que ser o isolado para ele abaixar. Porque existe uma forma de entrar glicose na célula sem necessitar tanto de insulina. E com o passar do tempo, se a insulina vai ficando mais alta, vai gerando vários processos, né, de resistência à insulina, aumentando a glicose, enfim. Então, tem algumas formas de que você faz o whey protein estimular uma coisinha que chama GLUT4, você já deve ter ouvido falar, que aí faz com que a glicose entre para a célula sem necessidade de insulina. Então, existe esse tipo de estratégia. É uma estratégia bem específica, mas pode até ajudar. Só que o problema é que acaba tendo carboidrato em muitos tipos de whey protein. E até teve uma pergunta, deixa eu ver de quem? Da Bel Quintino, se maltodextrina tem açúcar. Na verdade, maltodextrina é um carboidrato simples. Ela é um carboidrato... quase que puro açúcar. Não dá para falar que é um açúcar, mas é tipo açúcar, sabe? É quase a mesma coisa que um açúcar. É um carboidrato de absorção rápida, né, que vai entrar ali, né, na sua corrente sanguínea de forma rápida e vai aumentar as taxas de glicose. Então, a maltodextrina também, quem tem problemas aí com diabetes, com a glicemia, tem que ter um cuidado especial. Então, por isso que é bom ler a lista de ingredientes e ver também a tabela nutricional para ver se está tudo ok. Bacana. Ela perguntou aqui do colágeno, mas você já respondeu também. Se era melhor em cápsula ou em pó. Se for para consumir o colágeno, se for, compre o em pó, porque aí você tem pelo menos um pouco de proteína. O em cápsula, ele só vai ter as vitaminas ali, que a quantidade de proteína vai ser 1 grama para menos, né? Então é bem pouquinho. É bem insignificante. Em outras palavras. Isso, exato. Gaste seu dinheiro com outra coisa. Isso. Gaste com uma consultoria aí, do Marco Túlio. Exato. E que vai te evitar de gastar dinheiro à toa. Que está aprendendo a se alimentar melhor, né? E não gastar dinheiro à toa, exatamente. Marco Túlio, já puxando outro gancho aqui. BCA e glutamina, eles valem a pena? Já pegando esse gancho aí, de formação de proteínas. Então, glutamina e BCA, eles são aminoácidos. Então, a BCA são aminoácidos essenciais, né, de cadeia ramificada, que são muito importantes para quem está precisando, né, ou quem está querendo ganhar massa muscular e tal. Isso é o nome BCA, não o suplemento BCA. BCA, então, são esses aminoácidos. Isoleucina, leucina e valina. 3 aminoácidos muito importantes. E a gente encontra BCA em diversos alimentos, né? Todo alimento proteico vai ter BCA. Agora, compensa suplementar BCA?
É aí que não há tanta necessidade. Por quê? Primeiro que você consegue esse BCA na própria alimentação, né? Ou para você conseguir uma dosagem interessante de BCA naquele momento que você está querendo esses aminoácidos, a dosagem de BCA que você vai precisar tomar vai fazer com que o suplemento tenha um péssimo custo-benefício. Porque vamos ver aqui comigo. Eu quero ter, né, uma quantidade boa de BCA ali nas próximas horas depois do meu treino, por exemplo. Então, eu quero ter 6, 5 gramas de BCA. Se você for comprar o BCA e tomar 5 gramas, primeiro que o sabor é horrível, mas, tirando essa parte, você vai ter que gastar assim, o valor de uns 3 whey proteins que tem 5,5 gramas de BCA por dose. E ainda tem os outros aminoácidos. Então, assim, é mais por conta disso que a gente não indica tanto. BCA, ele pode ser importante, eu só vejo, na verdade, uma opção interessante de usar BCA, que é para atletas de longas distâncias. Então, como o BCA... Oi? Atletas isso, maratona, ciclismo, né? Isso, porque o BCA ele é absorvido de uma forma muito mais rápida do que qualquer fonte de proteína. Então, ele não vai precisar passar por um processo digestivo. Então, se você está ali fazendo um treino, né, ou uma competição de 5, 6 horas, e você não vai poder parar para, né, vou parar aqui, vou fazer um lanchinho e depois eu volto. E mesmo se você fizer isso, vai demorar para digerir e absorver. Então, nesses casos, pode ser interessante sim usar o BCA, mas no uso comum, assim, do dia a dia, vai ter efeito? Pode ter efeito, mas daquele jeito que eu comentei, não vai compensar financeiramente utilizar BCA. E tem que ser em pó também, porque senão haja cápsula para tomar de BCA, ou aqueles tabletes... Uma cápsula do BCA é o tamanho de um mouse. Exato. Então, acho que são isso que são bons, né? Porque os BCAs bons, eles vão ter uma dosagem maior, aí o comprimido vai ter que ser enorme e ainda vai ter que tomar uns 4 desses enormes aí. Então, assim, às vezes não vai fazer um efeito tão grande. E o que eles vendem ali, que falando todos aqueles benefícios, são benefícios do BCA mesmo. Só que eles estão usando o marketing para vender algo que às vezes não vai te causar um benefício tão grande. Então, assim como o colágeno, o BCA, para quem busca utilizar ele como fonte de proteína para estética, pode esquecer. Tem coisas muito melhores para você gastar seu dinheiro também. E a glutamina. Glutamina é um aminoácido muito interessante. Eu utilizo bastante para os meus pacientes, mas não pensando em objetivos estéticos de ganho de massa muscular ou de emagrecimento, nada disso. É porque a glutamina ela é alimento para os enterócitos. Enterócitos são as células do nosso intestino. Então, quando a gente utiliza glutamina, a gente vai ter uma melhora desse intestino em questão das vilosidades. As vilosidades são tipo uns cíliozinhos, né, que tem no intestino para melhorar tanto a defesa do corpo, né, contra alérgenos ou bactérias, fungos, vírus e tal, como para absorver melhor os nutrientes. Então, se eu melhoro essas vilosidades, eu tenho esses benefícios. Então, eu trabalho bastante com modulação intestinal, com pacientes alérgicos. Então, a glutamina ela pode ser bem interessante para isso. Agora, pensar na glutamina como algo para ganho de massa muscular também não é um pensamento tão efetivo assim. Então, o funcionamento da glutamina é para melhorar a questão da imunidade
Regulagem intestinal, seria isso? Isso. Isso, e é uma regulagem intestinal não assim de, tô com o intestino preso ou intestino solto, mas nessa questão de absorver melhor os nutrientes, de ter a defesa, que a gente chama de imunidade inata, que vem a maior parte através do intestino. Então, a glutamina é um ótimo suplemento, mas não necessariamente voltado para praticante de atividade física. Bacana. Tivemos uma pergunta aí, Terra Orgânica Trindade, se eu não me engano. É isso mesmo. Tem um trabalho muito acelerado e pesado durante o dia, sem tempo de preparar uma refeição completa, onde somente toma o café da manhã e janta, onde somente café da manhã e janta podem ser mais bem preparados. Consiga hipertrofia? Inclusive, Iago que fez essa pergunta aí, vamos adequar essa dieta aí que eu vou atender ele em breve. Mas enfim. Então, para quem faz, pelo que eu entendi, ele faz 2 refeições boas, então um almoço e um jantar bem reforçado, né? Se só com essas 2 refeições consegue ganhar massa muscular. Pode ficar um pouco mais difícil, especialmente quem tem um trabalho que exige mais, né? Que gasta mais calorias aí no dia a dia mesmo. Porque às vezes a gente não vai conseguir alcançar todas as necessidades de carboidrato, de proteínas, de gorduras e de vitaminas em só 2 refeições. Aí, nesses casos, a suplementação pode ser bem interessante. Porque às vezes a pessoa que faz só 2 refeições não consegue parar para realizar café da manhã e lanches. E às vezes a suplementação, por estar ali em pó, só chacoalhar e tomar, ele pode ser utilizado isso como um substituto de refeição. Então, a gente utiliza... Já seria interessante o uso, né? Isso, porque aí é prático e a gente utiliza ele para substituir essa refeição e ser algo de consumo rápido. E se está trabalhando ali, por exemplo, igual ele que trabalha em lavoura, então vou trabalhar debaixo do sol, não dá para eu pegar uma comida e levar ali que ainda vai perder, né? Então o suplemento não, né? Ele tem essa durabilidade que é interessante. Bacana. Tivemos outra pergunta aí do Wendel. Palatinose vale a pena o investimento, visando ganho de massa muscular? Ou o custo-benefício não compensa? Cortou um pouquinho. Qual foi a pergunta? Sobre palatinose, se vale a pena para ganho de massa muscular ou se não compensa? Então, palatinose é um carboidrato de absorção mais lenta e que vai te dar energia a longo prazo. Como carboidratos normalmente a gente também consegue fácil, então carboidrato de absorção lenta, de absorção rápida, mas que vai ser utilizado a longo prazo, você consegue também na alimentação. Então a gente tem frutas, temos tubérculos, temos cereais mais integrais que vão ter esse funcionamento. Eu utilizo bastante a palatinose quando ou um paciente é, por exemplo, atleta, e também vai precisar dessa a longo prazo, ou que não seja atleta, mas, por exemplo, tem bastante pessoas aqui em Goiás fazendo trilhas, né? Sim. Trilhas longas, então palatinose nesse caso pode ser interessante, mas não precisamos pensar nela, por exemplo, como algo para ganho de massa muscular. Para comuns praticantes de musculação ou qualquer outra atividade parecida, nesse mesmo segmento, que busca hipertrofia, jogar dinheiro fora. Não há necessidade. Não tem necessidade, até mesmo porque quando você consome carboidrato daquelas fontes que eu comentei, então cereais mais integrais, frutas, tubérculos, além de você ter o carboidrato, você ainda vai ter as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos desses alimentos. E se você consome só o carboidrato em pó, é só carboidrato. Então, não vai ter esses outros benefícios, né, que a gente encontra também no alimento. A maioria é só marketing, tá? Vou deixar um pouco mais claro aí para vocês. Sim. Assim, quase todos os suplementos, eles têm utilidade, só que para públicos muito específicos. Mas pensa só comigo,
Se eu tenho uma indústria de suplementos e eu vendo só uma quantidadezinha que é só para aquele público específico atletas são muito menos em quantidade do que praticantes de atividade física. Então, eu vou trabalhar todo o marketing para vender BCA, para vender palatinose, para vender esses produtos para qualquer tipo de pessoa. É basicamente assim, se o atleta que seja fisiculturista, se ele toma aquilo, para ele deu certo, entre aspas. Então, eu também vou tomar porque eu vou ficar igual a ele. Seria basicamente isso. De forma indireta para vocês. Sendo que o estilo de treino, o estilo da pessoa, tudo é bem diferente, é tudo bem específico. Então, não dá para a gente extrapolar de atleta para quem é só praticante de atividade física. Bacana. Já tocando nesse assunto aí, teve outro tipo de suplemento também, que tive muita pergunta, que é sobre pré-treino. Se realmente funciona tomar os pré-treinos, se isso nos deixa dependente, e se funciona, como devo utilizar?